Imagina a seguinte situação: você está no ônibus indo para o seu trabalho ou casa, até que a galera do ônibus identifica sua religião e uma pessoa pega a Bíblia e outras duas começam a cantar um louvor. Foi exatamente isso que uma jovem de 20 anos passou há um tempo atrás. Ela começou a gravar um senhorzinho que pegou a Bíblia na mão e também duas outras senhoras logo atrás estavam cantando louvores. Essa jovem pegou o celular e começou a gravar que estava sofrendo intolerância religiosa. Porém, tanto o senhorzinho quanto as duas falavam que não era intolerância religiosa, que eles estavam apenas cantando. A lição dessa semana vai tratar sobre lidando com divergências. Se você pesquisar no Google o que é divergência, divergência é quando ocorre uma oposição de ideias, quando ideias não concordam, não tem o mesmo intuito. E exatamente sobre isso que a lição falou sobre essa semana. Falou sobre pessoas, como fala na própria lição, os pobres achando que é ceifeiro. Vamos então descobrir a lição por trás dessa lição. O texto-chave da lição dessa semana foi uma parábola que Jesus disse lá em Mateus 13. Ele fala sobre a parábola do joio e do trigo. Essa parábola fala sobre um agricultor que estava plantando trigo na sua plantação, até que certo dia um inimigo veio e plantou joio. E nisso o joio começou a crescer junto com o trigo. E nesse tempo, tanto o agricultor e tanto os servos desse agricultor perceberam que estava crescendo o joio junto com o trigo. E esses servos perguntaram para o agricultor se eles podiam já tirar o joio. Eles vão falar: o joio está crescendo junto com o trigo, mas não pode fazer isso. Os dois não servem para ficar juntos. A gente tem que tirar esse joio. Porém, o agricultor fala que tem que esperar a época certa, quando o trigo estiver pronto, já estiver bom para a colheita, aí eles tiram tudo, separam o joio do trigo e vão queimar o joio. O que Jesus quis trazer com essa parábola? Quis dizer que até a sua volta vão haver o trigo e o joio, os escolhidos e os perdidos, infelizmente. E com isso eles vão conviver juntos até o juízo final, até a colheita, que seria o juízo, com certeza. Porém, o agricultor fala para eles esperarem o momento certo para separar o joio do trigo, não fazer nada antes. O que Jesus quis trazer com essa parábola? Ele quis dizer que, por mais que a gente não concorde com as ideias de outras pessoas hoje em dia, a gente não pode definir o destino delas, a gente não pode falar sobre para onde elas vão, essas coisas, porque a gente não tem a posição disso, a gente não tem o poder disso. Jesus deixa bem claro que nossa posição aqui na Terra é respeitar as decisões do outro, respeitar as ideias do próximo. Por que Jesus ele usou essa parábola? Porque Jesus sabia que uns tempos mais pra frente ia ter uma época onde aquele que era considerado herege, um cristão que era considerado herege, seria perseguido, seria morto, seria torturado e tudo mais. Jesus usou essa parábola para deixar bem claro que a gente não tem posição de julgar o outro. A gente tem que aceitar as nossas ideias. Também na lição vai falar sobre pessoas dentro da igreja. Como assim, Thales? Por exemplo, uma pessoa que convive com igreja tal, igreja A, ela começa a ter outras ideias dessa igreja. As ideias dessa pessoa estão diferentes daquela. Então quer dizer que a gente tem que mandar ele embora? Paulo fala que quando alguém não está de acordo com as ideias da igreja, não está de acordo com os princípios daquela igreja, é para a igreja reunir e falar para a pessoa que o lugar dela infelizmente não é ali. Porém, a gente não pode expulsar a pessoa fazendo com que ela nunca mais volte. Paulo depois fala também que se a pessoa arrepender dos ideais que ela pensou e voltar atrás, se arrepender de verdade, a igreja também é responsável por aceitar essa pessoa. Então não é só porque pessoa A ou pessoa B não concorda com as ideias que a gente deve expulsar elas para sempre. A pessoa nunca mais deve voltar. Não. Se a pessoa está com ideias que não batem muito com o que a igreja diz, então a gente deve chegar na pessoa e falar: por que você não procura outra igreja que fala sobre essas ideias? Porque se a pessoa continuar falando essas ideias e tal, continuando, vai chegar no momento que essa pessoa vai levar outras pessoas a acreditarem nisso e várias pessoas vão sair da igreja. Ou seja, Paulo fala que quando uma pessoa não está de acordo com a igreja, é recomendável ela sair. Porém, se ela se arrepender, é pra ela voltar também. Não impede nada dela voltar. Porém, nessa volta é que temos um problema, porque a gente acha que quando uma pessoa pensa de tal forma, ela vai pensar naquilo pra sempre. Sendo que a gente não pode mudar a nossa mente, a gente não pode mudar as nossas ideias de hoje em dia. Se o outro não pensa igual a da gente, paciência, vamos deixar ele ir. Se ele se arrepender e quiser voltar, a gente tem que acolhê-lo também. Assim como Jesus deixou bem claro na sua vida aqui na Terra. Na lição fala que um verdadeiro seguidor de Cristo deve usar as armas que Jesus usou para lutar. E Jesus, quando veio à Terra, ele não usou força nenhuma, ele usou simplesmente o livre-arbítrio. Ele deixou as pessoas escolherem. Contudo, todavia, nós, seres humanos imperfeitos, acabamos não aceitando isso. E até hoje isso acontece, infelizmente. Por isso que quando uma pessoa está numa igreja, porém as ideias dela não vão
de acordo com a igreja, é melhor ela sair da igreja do que dar plataforma para ela pregar e pregar os seus ideais que vão de conta com aquela igreja. Porque senão as pessoas vão ouvir e vão aceitar aquelas ideias. Elas vão de contramão com a igreja e vai virar uma confusão. Vai virar, como se fala, vai virar uma várzea, vai virar bagunça. Por isso, Jesus fala que a gente deve respeitar os outros, e se os outros não estão com as ideias de acordo com a igreja, é melhor a pessoa ir encontrar pessoas que pensam da mesma forma. E se a pessoa fizer isso, encontrar um grupo de pessoas, um grupinho de N pessoas, de X pessoas, a gente deve respeitar. Jesus fala lá em Mateus 7,12: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus fala que por mais que a outra pessoa não pense igual a você, você não deve excluí-la, você não deve fazer nada. Que é o centro dessa lição, é a liberdade. A gente deve ser livre a tudo, a gente é livre para tudo, porém, infelizmente, vários seres humanos, várias pessoas não querem aceitar isso, não aceitam a opinião do outro. Então vamos respeitar mais as pessoas, e por mais que elas não pensem de acordo com a igreja, ou não pensem de acordo com a gente, vamos respeitar elas, porque assim a pessoa vai perceber que o convívio dela não está de acordo com as ideias dela, e isso é um direito dela, não é nenhum problema, não tô falando que isso é um problema, mas basta a pessoa perceber que não está de acordo com as ideias dela e procurar pessoas que pensam igual, porque senão vai haver, como fala ali, são divergências, não vai haver uma concordância, sempre vai haver um debate. Por isso, vamos praticar mais a liberdade religiosa. E se alguém não concordar com nossas ideias, não vamos excluir, não vamos fazer nada. Vamos apenas respeitar e continuar sendo amigo até a volta de Jesus. Porque é exatamente isso que Jesus prega a sua vida inteira. Então, galera, a lição dessa semana foi isso. Espero que tenham gostado. Semana que vem a gente vem com mais uma lição. Se você ainda não garantiu a sua, link na descrição para você garantir... Agora sim, link na descrição para você garantir a sua lição, para você estudar junto comigo e junto com várias pessoas, para você debater. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não gosto da palavra debater porque ela dá um ar de briga, eu não gosto de briga. Uma troca de ideias pacífica. Então garanta a sua já, porque é muito legal, tem vários assuntos interessantes. Até semana que vem e adeus.